Olá, queridos irmãos e amigos. É com grande alegria que estamos celebrando mais uma Semana Espírita Bezerra de Menezes, 21ª Semana Espírita Bezerra de Menezes. Pelo segundo ano, infelizmente, nesses moldes remoto, mas graças a Deus temos essa oportunidade da tecnologia para não interrompermos esta semana tão histórica para nós, tão rica de conhecimento, de troca de energia, porque embora estejamos distante dos olhos, as nossas vibrações nos ligam uns com os outros. E essa Semana Espírita Bezerra de Menezes tem como tema central em busca da reforma íntima. Essa reforma íntima tão falada na doutrina espírita e que nós, nesse momento de pandemia, fomos confrontados tão diretamente para reavaliarmos as nossas ações e buscarmos o conhecimento de nós mesmos, que é o tema da noite de hoje, conhecer a ti mesmo. Então, para iniciarmos a nossa reflexão, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, rogando a Deus e a Jesus amparo para esses breves instantes de reflexão. Que os benfeitores amigos alcancem neste momento cada coração aflito, restaurando em energia de paz e de refazimento esses corações. Visite cada lar, que deposite em cada um de nós a chama viva da esperança, a certeza em dias melhores. Que os benfeitores amigos e toda a equipe de Dr. Bezerra de Menezes visite cada leito hospitalar, colocando em nossos irmãos os bálsamos necessários para a cura do corpo e do espírito. E assim sendo, certos do amparo amoroso dos benfeitores amigos, pedimos a permissão para iniciarmos a nossa reflexão de hoje. Conhece-te a ti mesmo. E não podemos iniciar essa reflexão sem trazermos o nosso tão falado filósofo Sócrates, quando confrontado sobre o que é importante para a criatura humana buscar uma autonomia de si. E ele diz, conhece-te a ti mesmo. Vamos discorrer disso no decorrer da nossa reflexão de hoje. E quando nós falamos e nós pensamos sobre reforma íntima, e nós somos confrontados muitas vezes com falas nossas de que nós conhecemos o outro com tanta intimidade. Muitas vezes nós falamos, eu conheço fulano de tal como a palma da minha mão. Que atrevimento nosso, achar que conhecemos o outro quando na verdade não conhecemos nem a nós mesmos. Porque conhecimento é um exercício constante, é um trabalho exaustivo, inclusive, porque quando nós nos colocamos nesta busca, quando nós nos permitimos aprofundar em nós, nós nos defrontamos com estereótipos ou com informações do que somos que até nos assusta. Quando a gente se enxerga ou se vê em determinados comportamentos, em determinadas ações, que a gente olha e fala, nossa, como fui capaz de fazer tal ação? Então mostra que nós ainda não nos conhecemos em profundidade. E muito menos conhecemos o outro. Não podemos nos atrever ou achar que somos detentores do comportamento alheio ou censurar, inclusive, o comportamento do outro, se nós sequer temos o domínio dos nossos próprios. Mas isso não quer dizer que nós tenhamos que estagnar nesse lugar de desconhecimento. Porque essa busca, essa entrega, essa volta ao nosso interior é necessária para que nós alcancemos essa reforma íntima. Nós precisamos dar o primeiro pontapé. E o primeiro passo para a reforma íntima é esse mergulho íntimo. É buscar o que nós somos, identificar quem somos. Quais são as nossas virtudes versus os nossos defeitos morais. O primeiro passo é identificar.
Se nós sequer sabemos que temos defeito, que somos pessoas ainda recalcitrantes no mal, como nós vamos ter condições de vencer essas limitações, se elas ainda para nós são desconhecidas? Então, esse primeiro passo necessário para buscar esta reforma íntima, esse primeiro passo vai nos levar de encontro a quem somos verdadeiramente. E é importante que façamos isso de forma muito honesta, de forma sincera, porque não adianta a gente iludibriar, porque a gente nós só estaremos retardando esse encontro conosco. Porque às vezes nós, e é muito comum quando nós inclusive somos submetidos a processos seletivos, a testes, que tem lá a questão, fale sobre você. Quem é você, Josiane Renata? E aí a gente para e não consegue responder. Ou respondemos criando um conceito ou criando uma figura, um personagem do que nós queremos que o outro veja, mas que não somos nós verdadeiramente. Que estamos ainda muito distante daquela figura, talvez uma figura que a gente idealiza, eu quero ser, eu sou uma pessoa muito sincera, eu sou uma pessoa que trato o outro de forma igualitária. Mas será que eu sou essa pessoa tão sincera? Será que eu trato o outro com tanta igualdade? E aí nós precisamos refletir sobre essas nossas falas, sobre o conceito que nós temos de nós mesmos. E aí, Santo Agostinho vem dar para a gente a base desse entendimento. Porque às vezes a gente não sabe de onde começar, por onde começar. Às vezes a gente não tem muita noção clara de como fazer ou de como buscar esse entendimento de nós mesmos. E a doutrina espírita ela vem nos dando este amparo, nos dando essas bases sólidas de busca, porque o Mestre Jesus veio muito antes, trouxe lições memoráveis, mas nós ainda não tivemos a sensibilidade de internalizar de fato os ensinamentos do Cristo. Quando Jesus diz, vai, não peques mais, é porque ele promoveu naquela criatura um conhecimento das suas chagas, das suas inferioridades. A pessoa vem ao Cristo pedindo para que o Cristo o cure. Quando a criatura se coloca diante de Jesus e pede para ser curada, ela reconhece a sua enfermidade. Ela reconhece cego, ela reconhece frágil de alguma maneira. E aí, quando o Cristo vai, devolve para ela a responsabilidade, diz, vá e não voltes a pecar. É de quê? Você já reconheceu qual é o seu erro. Você já reconheceu um passo, um ponto daquela sua imperfeição. Então, não volte a ela. Busque renovar-se cada vez mais. Porque quando nós voltamos lá no Evangelho, e aí Kardec diz, reconhece um espírita pelo esforço que tem de vencer as suas más tendências, e aí a gente vê como é um confronto íntimo, uma atitude conosco. Está muito distante da gente confrontar o outro, do que o outro pensa ao nosso respeito. Não, é uma briga íntima. Porque nós que precisamos reconhecer as nossas más tendências e ser cada dia melhor do que nós fomos ontem. Porque é isso que vai moldando em nós essa busca incessante dessa reforma íntima. Reforma, como o tio disse na palestra dele, a reforma é uma mudança, é melhoramento. Quando nós reformamos uma casa, nós não reformamos para torná-la pior. Nós reformamos para que aquele ambiente seja o mais aconchegante possível, para que seja adaptado às novas situações da casa, do lar. Então, as reformas são sempre, ou precisam ser sempre, um apoio positivo, um impulso para o progresso. E aí nós voltamos lá. Quando Kardec questiona os espíritos
Qual é o meio prático e eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Kardec questiona os espíritos como nós podemos fazer para não nos inclinarmos ao mal, para sermos melhores, para buscar esse conhecimento íntimo. E vem Santo Agostinho e dá uma lição belíssima, porque Santo Agostinho ele vem nos trazendo uma lição de autoanálise, de como você busca fazer esta reflexão sem apontar erro deste ou daquele. E aí Santo Agostinho diz: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Compreendemos toda a sabedoria desta máxima, porém, a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo. Qual é o meio de conseguir? Como nós podemos fazer para chegar nesse entendimento do que somos, de quem somos, de como somos, quem somos nós, pessoas, indivíduos, nesta vasta humanidade? E aí Santo Agostinho continua: fazei o que fazia na minha vida sobre a terra. Ao fim da jornada, eu interrogava minha consciência, passava em revista o que fizera e me perguntava se não faltara algum dever, se ninguém tinha nada a se lamentar de mim. Foi assim que consegui me reconhecer e ver o que havia para reformar em mim. Quando nós fazemos esta análise sincera e não precisamos e não podemos deixar para o dia 31 de dezembro, o apagar das luzes do ano, quando é comum nós fazermos essa reflexão, como foi o nosso ano, como foram as nossas ações. Será que precisamos acumular tanto compromisso? Não. Santo Agostinho está dando aqui uma lição belíssima e que nós precisamos fazer isto, no mínimo, quando formos repousar. Quando colocarmos a nossa cabeça no travesseiro e avaliarmos o que fizemos de ativo naquele dia. Será que prejudicamos alguém? E essa análise sincera vai nos levar ao que verdadeiramente somos. Fazer aos outros apenas aquilo que quisermos que o outro faça conosco. É uma avaliação bem rigorosa. E ela não pode ter um entendimento dúbio, porque o entendimento é um só. E ainda nós precisamos ter o cuidado de entender, porque muitos... tá na moda muitos termos e muitas pessoas dizem que algumas pessoas têm um milindre, um mimimi quando fala de assuntos polêmicos, como racismo, por exemplo, e outras pessoas que se identificam dizem: mas isso não me atinge, isso não me abala. Mas aí nós precisamos buscar a empatia com o outro. Às vezes não nos abala, mas nós precisamos reconhecer que somos criaturas diferentes. E aí, embora não nos atinja aquela fala específica, mas a gente pode pensar: e o que me atinge? Será que eu vou querer que o outro, sabendo que determinada fala me constrange, será que ele repetindo essa fala comigo vai ser legal? Então essas avaliações sempre muito sinceras vai demonstrando quem somos, vai demonstrando a disposição que nós estamos empregando na nossa vida íntima, de fazer o melhor para o outro, de promover para aquela pessoa a melhor qualidade de vida. E quando nós buscamos fazer essa promoção do outro, entregar de forma altruísta essa sensibilidade, esse cuidado para com o outro, nós vamos nos reformando, nós vamos colocando em nós as nossas limitações, nós vamos burilando as nossas más tendências, nós vamos evidenciando mais virtudes do que defeito. E tudo isso vai nos direcionando para o homem de bem
E aí nós voltamos lá no capítulo do Evangelho, Sede Perfeitos. E aí o que nós vamos elevando, ou o que nós vamos listando ali naquele capítulo, queremos esta reforma íntima, queremos e vamos buscar e vamos atingir a plenitude dessa reforma íntima, façamos do capítulo Sede Perfeito o nosso exercício diário. E ainda, Santo Agostinho continua: questionai, portanto, e perguntai-vos o que fizestes e com qual objetivo agistes em tal circunstância, em determinado momento. O que fizemos? Como agimos? Como direcionamos as nossas atitudes? Perguntai-vos ainda isso: se aprovesse a Deus me chamar neste momento, reentrando no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, eu teria o que temer diante alguém? Né? E a gente sempre fala, se fôssemos convidados, ou se retornássemos hoje para o mundo espiritual, será que nosso WhatsApp ou se as nossas buscas da internet poderia ser passado num telão sem nos trazer constrangimento? Será que teria ali naquelas falas, naquelas trocas de mensagem que denegrisse o nosso irmão, que constrangesse os nossos irmãos, que colocasse em xeque as nossas virtudes, ou que colocasse em xeque o que nós defendemos como moral? Então, essas avaliações Santo Agostinho vem colocando para a nossa reflexão. Quer conhecer? Então reflitamos, porque é para nós, sobre cada ação, sobre cada compromisso que nós nos predispomos em um tempo e que fomos abandonando, fomos deixando para trás, fomos elegendo prioridades. Não, vou deixar para depois esse meu compromisso com a doutrina espírita, porque agora eu estou retomando uma atividade acadêmica, não tenho tempo, ou vou deixar para depois porque agora eu estou direcionando a minha prioridade financeira em busca de uma melhoria, e a doutrina espírita vai ficar para depois. Então, esses nossos questionamentos ditarão se nós estamos no caminho positivo para essa reforma íntima, no caminho positivo para esse autoconhecimento. O conhecimento de si mesmo, portanto, é a chave do progresso individual. Mas direis, como se julgar? Não se tem a ilusão do amor próprio que ameniza as faltas e as desculpas? Aí a gente vai, como diz aí na internet, passando um pano, colocando por menos certas atitudes, certos comportamentos. Ah, mas fulano é assim mesmo. Ah, mas é porque eu sou assim mesmo. Não tem jeito. A síndrome de Gabriela. Ah, eu nasci assim. Eu sou assim, eu sou impulsiva. Eu tenho esse meu jeitinho de falar as coisas assim. Às vezes machuca a pessoa. Será que não está na hora de fazer um mergulho íntimo e reconhecer esse jeitinho como negativo e mudar? Será que não está no momento de reavaliar uma mudança de atitude? Se o rumo é essa reforma íntima, a reforma íntima vai sempre nos devolver a responsabilidade dos nossos atos. Vai sempre voltar. E para que nós nos responsabilizemos dos nossos atos, nós precisamos reconhecer esses atos em nós, reconhecer esses impulsos negativos e buscar, como Kardec diz, vencer essas más inclinações. Buscar burilar da forma mais positiva possível, porque nós não estamos fadados a manter e a continuar, a cristalizar no mal. Pelo contrário, nós somos seres em evolução. A única coisa que nós estamos fadados é ao melhoramento, ao progresso, à busca do melhor de nós. Então, se nós
acordamos hoje e começamos o nosso dia e fizemos algo negativo para o nosso irmão e já tivemos esse despertar, eita, eu acho que não foi legal a forma como eu respondi tal pessoa. Dá tempo, vamos corrigir imediatamente. Não precisa nem chegar à noite. Se esse despertar de entendimento já aconteceu, que bom. Já estamos um passo bem mais adiantado para esse reconhecimento de nós mesmos, para esse confronto íntimo. E aí Santo Agostinho ainda diz: quando estiverdes indeciso sobre o valor de uma vossa ação, perguntai-vos como a qualificareis se fosse feita com outra pessoa. Se a censurais em outrem, ela não poderia ser mais legítima em vós, porque Deus não tem duas medidas para a justiça, não é? Então, se nós já achamos que a nossa ação não foi positiva, ou se o outro não agiu em conformidade conosco, por que nós vamos agir desta mesma maneira com ele? Se para o nosso Pai de amor e bondade não há nenhum privilégio, não há nenhum equilíbrio, ou perdão, não há nenhuma diferença na forma de entendimento do erro alheio. O que foi errado para mim também é errado para o outro. E o que nós precisamos é buscar sanar. E se o outro ainda não está nessa busca, se o outro ainda está adormecido, está inerte, não cabe a nós censurar, porque a cada um segundo as suas obras, como diz Emmanuel, o evangelho avança palmo a palmo, um coração por vez. Então, se o nosso coração está minimamente desperto para essa busca, nós precisamos permitir que o outro tenha o tempo dele. Mas se nós pudermos promover a melhoria para este irmão querido, façamos, sem agredi-lo, sem constrangê-lo, sem confrontá-lo diretamente, apenas provocando sutilmente para que ele se desperte, assim como nós já devemos estar despertos para essa busca, para esse momento de encontro com o nosso íntimo. Às vezes, quando nós nos colocamos nesse mergulho, nós não encontramos coisas boas. E aí, o que fazer? Se nós não encontramos, né, uma Renata que eu gostaria que prevalecesse, que muitas vezes eu sou mais impulso do que serenidade, então vamos identificar isso. Vamos buscar, como Santo Agostinho nos aconselhou, amenizar, blindar essa má tendência, essa má inclinação. Buscar levantar no nosso coração o que tivermos de mais próximo ao Cristo. Quando nós nos colocamos como espíritas, quando nós nos propusemos, e com certeza fizemos isso no nosso plano reencarnatório, nós já estávamos com o despertar mais latente. E aqui, naturalmente, mergulhados na matéria, a gente tem alguma dificuldade. Mas momentos como esse, onde nós recebemos como bênção uma semana toda ela dedicada a refletirmos sobre esse autoconhecimento, sobre essa necessidade de buscar a reforma íntima. Então, nós não podemos desperdiçar esta oportunidade. Nós não podemos, de forma alguma, dizer que nós não conhecemos a verdade. Conhecereis a verdade vos libertarás. Nós estamos aqui, de frontes à verdade, aos verdadeiros preceitos do nosso Mestre Jesus. Então, neste momento, nesta semana em que nós vamos mergulhar fundo nos ensinamentos do Cristo, onde nós vamos nos dedicar a conhecer a nós, a buscar ter mais tolerância para com o outro, nós temos esta oportunidade bendita. Graças à Semana Espírita, graças à doutrina, que nos permite entender com mais facilidade os ensinamentos do Cristo, porque vem os espíritos
E aí, como Santo Agostinho, facilita para todos nós esse entendimento. Amanhã, o nosso encontro será com Francisco de Assis, nosso companheiro do Núcleo Espírita Bezerra de Menezes, lá de São Martim, nosso parceiro, sempre conosco na Semana Espírita. E ele falará sobre a humildade, a virtude muito esquecida. Depois da gente buscar esse autoentendimento, a gente vai entender sobre a humildade, sobre a necessidade de ser humilde. E Kardec diz: estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade. E sem humildade é impossível ser feliz. Para aí, a gente já dá o gancho para o nosso irmão Francisco de Assis completar os trabalhos da nossa semana belíssima. E que todos nós não nos desanimemos nessa busca. É difícil, é complexa, mas é necessária para que nós alcancemos esse amor e essa plenitude. Oremos. Deus Pai de amor e infinita bondade, agradecidos estamos por mais esta oportunidade de refletir sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, à luz dessa doutrina consoladora, que nos conforta, que nos fortalece, que devolve para os nossos corações a esperança, a necessidade de continuar essa busca incessante pelo nosso melhoramento espiritual e moral. Que possamos, Senhor, perseverar nos caminhos retos do bem, buscar sempre esse equilíbrio. E assim sendo, certo do amparo dos benfeitores amigos, pedimos a permissão para encerrarmos este momento de reflexão. Muita paz a todos, até o nosso próximo encontro e continuemos assistindo às palestras desta semana belíssima, 21ª Semana Bezerra de Menezes.